Fala galera, tudo bem? Passando aqui para mais um devocional rápido para o seu dia. Então, se você quer se aprofundar mais na Bíblia, conhecer mais sobre Jesus, fica aqui nesse vídeo de 5 minutinhos para você ter seu devocional garantido. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre conhecer uma pessoa que você já deve ter ouvido falar, que se chama Jesus. E essa pessoa, muitas das vezes, nós ouvimos falar, nós conhecemos de longe, mas poucas das vezes nós conseguimos parar e realmente refletir e ter uma revelação de quem Cristo verdadeiramente é. Eu quero que você abra comigo lá em Filipenses 3:10, que a Bíblia fala assim, ó: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, tornando-me como ele na sua morte. Paulo aqui ele tá falando a galera lá dos Filipenses, falando assim, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabe, isso ensina uma lição gigantesca pra gente de que Paulo, com toda a sua inteligência, com toda a sua sabedoria, com todo o seu grandiosismo em questão acadêmica, o cara ele para tudo, ele fala assim, de tudo que eu tô falando, eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Sabe, se Paulo tá falando isso, Paulo que é um cara que nos dias de hoje ele teria mais ou menos aí uns 3 PhDs, um cara seria extremamente estudioso, que era na época dele extremamente estudioso. Você imagina esse cara, ele para e quando ele vai resumir tudo que ele tá dizendo, ele fala, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Porque Jesus, muitas das vezes nós ouvimos falar, nós participamos de atos litúrgicos, nós entramos nas igrejas, nós estamos ali aos domingos, às quartas, no domingo de manhã e de repente pode ser que você esteja há um tempo na igreja, só que você ainda não sabe quem é Jesus. Porque Jesus não é aquele que ficou na história, ou aquele que morreu ao terceiro dia, ele morre e depois ao terceiro dia ele ressuscita e só isso. Não, existe mais, existe um nível a mais. Só que isso tem que ser uma pergunta diária para mim, para você, do tipo, cara, quem realmente é Jesus? Porque quando a gente volta pro verso 7, ele fala assim, ó: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele está comparando absolutamente tudo como alguma coisa, como qualquer coisa irrelevante. Ele começa a falar, comparado a tudo que eu conheci, comparado a todo o conhecimento que eu tenho, comparado com tudo aquilo que eu falo que é bom, que é legal aos olhos humanos, porque o que ele está falando? Ele está falando sobre aquilo que as pessoas te elogiam, aquilo que as pessoas te aplaudem, aquilo que você coloca lá quando você termina a tua faculdade, que você ganha aquele currículo e você pá, cola na tua parede. Quando você faz isso, ele tá falando assim, ele fala, comparado a tudo isso daqui, eu considero como esterco. Esterco, para você que não sabe, são as fezes ali de uma vaca ou de um boi. E aquilo ali é algo que é nojento, que fede, mas Paulo ele tá falando assim, ó, comparado a Cristo, comparado a Jesus, eu considero tudo como perda. Cara, isso é um ensinamento e tem que ser uma revelação gigantesca para nós, porque a gente tem que parar pra pensar, eu me empenho para saber sobre as notícias dos famosos que tá rolando. Eu me empenho para saber as notícias lá do TikTok do que tá passando, para mim tá dentro das trends, para mim tá sabendo de tudo do que vai estar rolando. Só que eu não consigo me empenhar para considerar tudo como perda por conta de Cristo Jesus. Porque muitas das vezes a gente quer saber soluções de como vencer o pecado, nós queremos saber soluções de como ser mais produtivo, nós queremos saber soluções de como ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais eficiente, mas na verdade a gente não consegue parar para pensar assim, como que eu consigo me apaixonar mais por Jesus? Porque Paulo, quando ele tinha a sua vida antes de Jesus, ele enxergava algo como uma certa verdade. Ele perseguia a igreja porque ele entendia que aquilo era uma verdade para ele. Ele seguia aquilo fielmente. Só que quando ele está na estrada de Damasco e o próprio Jesus aparece para ele, ele tem um encontro com Jesus. O Jesus ele já ressuscitado, um Jesus que já tinha ido ali à direita do Pai, que aparece ali para Paulo na estrada de Damasco. Cara, o que foi que Paulo viu naquele momento ali que ele se apaixonou de uma maneira gigantesca? Porque quando a gente pega outros exemplos, lá Tiago, que era irmão de Jesus, que estava acordando, dormindo na mesma casa que Jesus, que estava ali tendo ele como irmão. Tiago, quando Jesus ele começa a trazer as verdades do reino, a Bíblia fala que a família dele começa a falar que ele estava louco e começa a perseguir o próprio Jesus.
E esse mesmo Tiago que começa ali no momento de titubear e pensar, meu, será que esse Jesus está realmente certo? Será que ele não está ficando louco da cabeça? Só que aí depois, quando Jesus ele ressuscita, o primeiro discípulo que Jesus ele aparece é pro Tiago. E Tiago ele começa a entender de uma maneira diferente Jesus, porque ali ele não vê mais o irmão dele físico, mas ali ele conhece a majestade do Messias, ele conhece a soberania daquele que morreu, que nem Isaías 53:5, que por suas pisaduras nós fomos sarados. Naquele momento ali, Tiago ele falou, cara, existe algo a mais nesse cara aqui, que não é só a aparência dele. Sabe, durante 30 anos da vida dele, Jesus ele teve uma vida normal. E nessa vida normal dele, depois que ele começa o ministério dele, ele ensina uma vida natural, vivendo no sobrenatural, em que ele caminhava na rua, ele curava os enfermos, e a gente olha isso como algo gigantesco, ou coloca como que, não, os pastores, os presbíteros, eles têm que ver isso, mas quando na verdade, eu e você precisamos decidir todos os dias da nossa vida, querer conhecer realmente quem é Jesus. Porque se eu decido conhecer quem realmente é Jesus, de que eu quero conhecer quem é Jesus. Essa tem que ser a nossa oração diária. De que, meu Deus, me revela quem é Jesus. Porque Tiago, ele teve uma revelação. Primeiro, ele tinha um conhecimento de quem era Jesus. Ele sabia a profissão dele, ele sabia o que ele gostava de comer, ele sabia o que ele gostava de fazer, mas ele não teve a revelação de quem era Jesus. Só que depois que Jesus ele aparece para ele ressuscitado, depois que Jesus aparece para ele já de uma forma com o corpo glorificado, alguma coisa falou com Tiago, que Tiago ele teve uma revelação. Pedro passa pela mesma coisa. Quando a galera começa a falar, meu, estão falando aí que você é um tal de Isaías, Elias, estão falando que você é isso, que você é aquilo, que você é um profeta, que você é aquilo outro. E aí vira Jesus e fala assim, mas e você? Quem que você acha que eu sou? E aí Pedrão vira e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando ele fala isso, Jesus ele fala, essa revelação que você teve não foi por carne, por sangue, mas você teve essa revelação diretamente dos céus. Sabe, a nossa geração precisa parar, tirar as nossas distrações, que são várias, e você fala assim, Jesus, me revela quem o Senhor é. Eu não quero só o conhecimento do Deus que meu pai adora também. Eu não quero só o conhecimento do Jesus que meu pai me obriga a ir no culto de domingo de manhã ou à noite, lá no culto de teens ou adolescentes, ou sei lá como que chama na tua igreja. Mas existe algo a mais que a gente precisa procurar e querer conhecer quem realmente é Jesus. Porque quando eu entendo isso, eu entendo que existe um novo nível. E quando eu entendo que existe um novo nível, eu preciso receber uma revelação de quem Cristo é. Porque o propósito dessa vida não é eu ser rico, não é eu ser milionário, não é eu ter todas as propriedades mais valiosas do mundo, não é eu ter os melhores carros, mas o propósito dessa vida é eu conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Porque se eu conheço verdadeiramente quem é Jesus, eu tenho tudo. Porque quando eu conheço quem é Jesus, aí sim eu vou aprender como que eu consigo orar em línguas, aí sim eu vou aprender sobre dons, aí sim eu vou aprender sobre como vencer o pecado, como vencer isso, como ser bom naquilo. Mas primeiramente, eu preciso saber quem é Jesus. Porque o resto se torna consequência, como Mateus 6,33 fala, coloque o reino dos céus em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. Coloque em prioridade na sua vida, não aprender um outro idioma, não aprender como ganhar dinheiro rápido, mas coloca na tua lista de prioridade. Eu quero conhecer Jesus. E depois que você conhece Jesus, você cria uma cosmovisão bíblica sobre o mundo. E a partir disso, você vai aprender um novo idioma baseado na Bíblia. Você vai aprender sobre finanças baseado na Bíblia, porque não vai ser mais os padrões humanos que vão te moldar, mas vai ser o padrão dos céus que vai te moldar. Então, recebe essa palavra no teu coração, procura conhecer quem é Jesus, porque Jesus é a fonte da vida que quer alimentar a minha vida e a sua. E não adianta você querer buscar em medicamentos ou em outras coisas, você precisa buscar no autor e consumador da nossa salvação. É isso aí, até semana que vem. Tchau, beijo.